Trem e metrô não são as únicas opções de transporte público de massa sobre trilhos. No programa de hoje, você vai conhecer melhor uma alternativa inteligente, bastante disseminada pelo mundo e que começa a ganhar escala e prestígio aqui no Brasil. É o leve sobre trilho. De Paris, Joana Calmon mostra como o leve sobre trilho livrou 20 cidades francesas, inclusive Paris, do risco de um colapso no trânsito. O metrô de superfície de Paris é bem longo, ele tem 44 metros e capacidade para mais de 300 pessoas. Isso é 3 vezes mais do que comporta um ônibus, com a vantagem de ser menos barulhento e menos poluente. No Ceará, o primeiro leve sobre trilho do Brasil liga 2 cidades do sertão do Cariri. Uma experiência que está dando certo. Você tem um transporte urbano de alta qualidade, confiável, seguro e, como vocês estão vendo, com todo conforto. Eles são grandalhões e incomodam muita gente. Apesar do tamanho, estão quase sempre lotados. Soltam fumaça, infernizam a vida dos outros motoristas, atrapalham o trânsito e, ao mesmo tempo, estão à mercê do anda e para dos carros. Debaixo da terra, tudo flui melhor. O problema é que escavar túneis custa caro e demora. Então, para solucionar a crise do transporte de massa, muitas cidades estão optando por um meio termo, uma mistura de ônibus com metrô, o VLT, Veículo Leve sobre Trilhos. Na França, 20 municípios adotaram esta versão moderna do velho bonde, que aqui se chama tramway. O metrô de superfície de Paris é bem longo, ele tem 44 metros e capacidade para mais de 300 pessoas. Isso é 3 vezes mais do que comporta um ônibus, com a vantagem de ser menos barulhento e menos poluente. A linha mais recente, que liga os principais pontos do sul da capital francesa, começou a operar há 4 anos. Hoje leva mais de 130 mil passageiros a cada dia. Esta mulher conta que o trajeto até o trabalho demorava muito. Agora ela ganha tempo. O casal de turistas acha que, além de eficiente, o metrô de superfície é mais agradável que o subterrâneo, porque tem a luz do dia e dá para apreciar a vista. A estudante brasileira é passageira assídua. Ai, super prático. Nossa, antigamente aqui era o ônibus, era muito pior, porque vivia cheio. Agora com o tram é muito mais fácil. É mais confortável também? Super, muito mais rápido também, então é prático. E tem menos engarrafamento? Muito menos, nossa, não tem trânsito nenhum, você chega rápido. Eu vou na universidade, pego esse tramway e chego rapidinho. Agora, não é porque todo mundo elogia a rapidez do tramway que você deve concluir que ele anda em alta velocidade. São 20 km por hora no máximo, só que num ritmo constante, devagar e sempre. Aujourd'hui, le tramway a une priorité au feu. Donc, arrivé sur chaque carrefour, un petit peu avant, on détecte le tramway et on interdit la circulation des véhicules. C'est-à-dire que le tramway n'est pas obligé de s'arrêter au feu rouge? Alors, il est obligé de s'arrêter, sauf qu'il y a un système qui anticipe l'arrivée du tramway pour qu'au moment de l'arrivée sur le carrefour, il ait le feu au vert. A gente está aqui no meio de um cruzamento importante de Paris. Esse é o trilho do VLT e aqui os carros
que passam atravessando. Então, os motoristas e os condutores do metrô de superfície têm que ter muito cuidado para que não haja nenhum acidente, embora o sinal feche na hora que o trem atravessa. A rede pública de transportes da capital francesa reconhece que de vez em quando acontecem umas batidinhas, mas choques leves, sem gravidade. Quem conduz o VLT são os motoristas de ônibus e não os condutores de metrô, porque eles precisam ter uma experiência do trânsito das cidades e o reflexo caso um motoqueiro passe na frente ou um carro pare no meio do cruzamento. Na avenida por onde passa o VLT parisiense, os engarrafamentos antes quilométricos hoje são uma vaga lembrança. E a paisagem se transformou. Árvores nas calçadas e o gramado, como um tapete verde sobre os trilhos. Mudanças que aumentaram a qualidade de vida da população e inflacionaram o mercado imobiliário. Assim que a linha foi inaugurada, o valor dos apartamentos na área deu um salto de mais de 20%. C'est plus valorisé dans la mesure où, en intégration lors des travaux, comme vous pouvez le constater sur la plateforme, vous avez donc de la pelouse et puis des arbres qui ont été plantés tout au long. Donc ça rend plus beau. On embellit la ville. Quem fabrica o tramway de Paris é a francesa Alstom, uma das líderes mundiais na construção de trens. Nossa equipe foi até a fábrica da empresa, na cidade de La Rochelle, na costa oeste da França. Daqui também saem os VLTs que circulam em Lyon, Grenoble, Montpellier e no resto do mundo, Marrocos, Austrália, Irlanda. O Brasil ainda não faz parte desta lista, mas está na mira da Alstom. A gigante promete erguer no país uma unidade de produção como esta se fechar contrato para a Copa do Mundo de 2014. Todas as 12 cidades-sede brasileiras incluíram esses veículos leves sobre trilhos em seus planos para o campeonato. Um mercado suculento para a indústria ferroviária. O engenheiro Jean-Marc Roche nos mostra como é feita a montagem dos trens. Tudo é automático. Passarelas de aço se deslocam de um lado para o outro, carregando peças imensas, como esta, o teto de um vagão. Uma operação ainda mais delicada é instalar o vidro da janela. O operário comanda os movimentos com o volante. Depois, é só apertar os parafusos. Parce que le tramway est un mode de transport écologique mais aussi rassurant. Il est très vitré, donc très axé vers l'extérieur. Contrairement au métro, on se sent mieux en sécurité dans un tramway que dans un métro. Todos os modelos são montados numa mesma plataforma. A estrutura é idêntica. O que muda é o design. Et là, nous sommes devant donc, le tramway de Reims. Et la particularité du tramway de Reims, c'est la forme donc, de la cabine avec une coupe de champagne à l'image de là où on a les vignes pour fabriquer le champagne à Reims. Oui, Reims é a capital do champagne. Algumas cidades preferem um estilo ainda mais original. Em Montpellier, os vagões foram cobertos de flores coloridas. Donc, dans la plupart des temps, les clients nous demandent par un adhésivage dédié, donc une livrée spécifique. Donc on peut mettre des fleurs, on peut mettre un arc-en-ciel. On peut mettre tout ce que l'on veut, il n'y a aucune limite au design qu'on nous souhaite faire. Donc si on fait un tramway pour la Coupe du Monde et on veut mettre le drapeau du Brésil, on peut. Bien sûr. Mas será que daria tempo de instalar um sistema desses até 2014? Este executivo da Alstom, que supervisionou a construção do tramway em Paris, garante que sim. Segundo ele, o projeto da capital francesa demorou 2 anos e meio para ficar pronto. C'est un mode de surface qui, à mon avis, s'intégrera parfaitement dans la ville, dans les villes. Généralement, en surface, on a beaucoup moins de problèmes, justement, pour faire toute l'infrastructure.
sem ter que cavar, o custo das obras é bem menor. Combien ça coûte une rame ici? Une rame, celle-ci, elle coûte environ 3 millions d'euros. 3 millions d'euros une rame pour 300 personnes. Voilà. O investimento inicial pode ser alto, mas a economia vem no longo prazo. Não há gastos, por exemplo, com combustível, já que o tramway é elétrico. Ele trafega com a energia que recebe destes cabos. E para quem acha que esse meio de transporte limpo polui o visual, Michel tem a resposta na ponta da língua. On disait tout à l'heure, ça embellit un peu la ville d'avoir un tramway, etc. Mais il y a un tout petit problème, c'est qu'il y a quand même les câbles qui passent par-dessus. Et est-ce que ça peut gêner, par exemple, dans un centre historique? Bien évidemment, donc on a plusieurs solutions justement à proposer à nos clients. Donc il y a une solution avec la captation par le sol, c'est-à-dire au lieu d'avoir des fils en toiture, en l'air, on a dans le sol, intégré dans le sol, un câble, enfin une ligne de captation. Ça, c'est la première solution, donc ça fait que vous avez pas, ça ne pollue pas le visuel extérieur. Et ensuite, on a une solution qui est justement, on est en plein dedans dans cette rame-là, c'est-à-dire une solution avec des supercapacités. En gros, c'est une grosse batterie qui récupère de l'énergie lorsque l'on freine et qui la restitue lorsqu'on en a besoin. C'est-à-dire que quand on freine, il y a une énergie qui est gaspillée en quelque sorte. Exactement. Et là, en l'occurrence, vous mettez ça dans un réservoir. Exactement, on récupère cette énergie-là et on la restitue après dans la ligne pour justement avoir des zones d'autonomie, c'est-à-dire on peut avoir 400 mètres, 400 mètres. Sans avoir besoin sans avoir de fil, oui, exactement. D'accord. Na região do Cariri, sul do estado do Ceará, o primeiro veículo leve sobre trilhos do Brasil ganhou o nome de metrô, mas anda com 1/3 da velocidade e em cima do chão. São 2 VLTs. Eles rodam sobre a ferrovia inaugurada pelo Padre Cícero no começo do século passado. O VLT faz a ligação entre a cidade onde o padre nasceu, o Crato, e aquela que ele fundou e foi o primeiro prefeito, Juazeiro do Norte. Juntas, as duas cidades têm cerca de 370 mil habitantes. São as maiores da região do Cariri. O percurso tem quase 14 quilômetros. São 9 estações e a passagem custa R$1. É mais barato que o ônibus e a van. Dona Maria da Penha calcula a economia. Antes do trem começar a funcionar, eu pagava R$2,50. Pagava R$5 ida e volta. E agora com o trem eu só pago R$2,20. Eu pego o trem lá da casa da minha avó para a parada do ônibus. Aí eu pego o circular que é R$1,20. Aí eu só pago R$2,20 agora. Aí a senhora gasta R$4,40 para ir para voltar. Economizou 60 centavos. Exatamente. 60, né? O presidente da Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos afirma que a passagem não paga o investimento, mas diz que no ano que vem o Estado deve deixar uma empresa tomar conta do serviço, o que pode aumentar o preço da passagem. Não, ele é subsidiado, o transporte público, na verdade, ele é subsidiado de alguma forma, né? Mesmo as empresas privadas que operam, no caso do ônibus, ele não mantém via, então ele tem um certo tipo de subsídio, né? Nós estamos estudando uma maneira de concessionar o sistema, né? Para dar mais confiabilidade ainda, mas trabalhando em cima de um subsídio que mantenha a tarifa dentro de uma modicidade e a população possa usufruir do transporte de forma barata. Este casal usa o VLT para trabalhar. Eles dizem que é uma alternativa mais rápida e mais confortável do que o ônibus. O percurso entre os pontos finais dura 40 minutos. Tanto o conforto, né? Também a paisagem muito bonita, a gente vai vendo aqui. E eu acho que a segurança também é maior, né? A segurança com certeza é maior, a tranquilidade.
para mim tem sido melhor optar por o trem. Para o seu Assis e a dona Francisca, o metrô do Cariri é um programa a dois. Eu acho bom. Isso para mim é muito confortável. Esse bem embelezar o nosso Cariri. E é um passeio para o senhor, o que é? Para curtir, é para aproveitar? Para curtir, para ver a natureza, as árvores. Só para curtir mesmo, só para o dia ficar mais curto. Apesar de toda a satisfação que a gente ouviu, o metrô do Cariri ainda transporta pouca gente. Segundo a empresa que gerencia a linha, os dois veículos juntos transportam por dia 1.200 passageiros. Quando o VLT foi instalado aqui na região do Cariri, a expectativa era que ele transportasse 4 vezes mais do que isso. A ferrovia não passa pelo centro de Juazeiro do Norte, que tem o comércio mais movimentado e emprega muita gente. Por isso, a estatal estuda um sistema de integração com uma empresa de ônibus. A medida deve aumentar o número de passageiros para 3.000 por dia. A questão de qualidade de vida também da população em termos de mobilidade, que é um fator preocupante no país, né? Principalmente nos centros urbanos, mas a zona rural começa a ter esse tipo de problema também. Isso aqui é sensacional. Você tem um transporte urbano de alta qualidade, confiável, seguro e, como vocês estão vendo, com todo conforto. Não deve nada a nenhum tipo de transporte desse tipo na Europa, nos Estados Unidos e em países mais desenvolvidos. O VLT foi o primeiro feito por esta fábrica, que também fica na região do Cariri, na cidade de Barbalha. No pátio da empresa estão sendo montados VLTs que vão para Fortaleza e Maceió. E a fábrica já tem contratos fechados com outra capital, o Recife. E ainda para as cidades de Sobral, no Ceará, Arapiraca, em Alagoas, e Macaé, no Rio. Todos são movidos a óleo diesel e podem usar biodiesel. Nós já estamos desenvolvendo, tem algumas empresas trabalhando junto com a gente para desenvolver um VLT elétrico e também a opção de um veículo híbrido que já está sendo bastante utilizado fora. Tem algumas as características que compensam em relação ao veículo somente diesel, então nós já estamos fazendo esse trabalho junto com outras empresas e vamos fazer isso para as próximas gerações aí. 95% do VLT cearense tem peças feitas no Brasil, mas o motor é alemão. O gerente explica que a opção por diesel é mais barata, para um percurso médio com uma demanda menor de passageiros. Segundo a empresa, com o preço de 1 quilômetro de metrô, dá para fazer 2 de VLT. Quanto mais investirmos em trem, metrô e leve sobre trilho, mais chances teremos de evitar o risco de um colapso na mobilidade urbana. Em qualquer idioma, a solução mais inteligente à vista é sempre a mesma. Menos carros circulando, mais transporte público de massa eficiente, barato e rápido. Mais informações sobre os assuntos mostrados aqui hoje? Acesse o link do Cidades e Soluções no site da Globo News ou o nosso blog. Até a próxima!